Olá, meu nome é Manuela Marques e juntamente com Gabriela Romão e Maria Eduarda Brito vou apresentar um pouco sobre a famigerada Era Vargas. Os principais sites que utilizamos para formar essa videoaula foram o Brasil Escola e o Politize. Olá, eu sou a Gabriela e vou narrar um resumo do que foi a Era Vargas pelo site Brasil Escola, para você entender um pouquinho mais dos assuntos que vamos citar. A Era Vargas foi um período de 15 anos da história brasileira que se estendeu de 1930 a 1945 e no qual Getúlio Vargas era o presidente do país. A ascensão de Vargas ao poder foi resultado do direito da Revolução de 1930, que destituiu Washington Luiz e impediu a posse de Júlio Prestes, presidente eleito que assumiria o país. Ao longo desse período, Getúlio Vargas procurou centralizar o seu poder. Muitos historiadores, inclusive, entendem o período de 1930 a 1937 como a gestão da ditadura de Vargas. Vargas também ficou marcado pela aproximação com as massas, característica que o tornou muito marcante durante o Estado Novo. Permaneceu no poder até 1945, quando foi forçado a renunciar à presidência por causa de um ultimato dos militares. Com a saída de Vargas do poder, foi organizada uma nova Constituição para o país e iniciada outra fase em nossa história, a Quarta República, de 1945 a 1964. As principais características do início da atuação de Vargas como presidente foram: 1. A centralização do poder político e do consequente enfraquecimento das oligarquias regionais, especialmente a paulista. 2. A modernização econômica, sobretudo após a crise de 1929, que exigiu uma aceleração política da substituição das importações, isto é, a produção de maquinária industrial em solo brasileiro, que resultou no desenvolvimento dos setores de siderurgia e metalúrgia. E também o terceiro ponto, o enfrentamento da insatisfação de São Paulo, que exigia uma Assembleia Constituinte, já que Vargas governou provisoriamente como apoio do Exército, que havia dissolvido o poder legislativo. Na fase provisória, Vargas tomou as primeiras medidas centralizadoras, enfraquecendo o legislativo e fortalecendo o executivo. No âmbito regional, apoiou seu poder nos interventores que nomeava. Também ampliou o aparato da burocracia, criando instituições como o Ministério do Trabalho. Como o governo de Vargas era baseado no populismo, o povo tinha um certo nível de afeição a Vargas, conseguindo assim o apelido de pai dos pobres. Mas, além de todos esses fatos, o governo de Vargas foi inspirado no nazismo. O próprio Vargas era admirador de Adolf Hitler, e sua ditadura foi clara inspiração fascista. Podemos observar algumas semelhanças com a propaganda política, que foi o uso da propaganda como forma de ressaltar as qualidades de seu governo. Foi uma marca forte de Vargas e também ficou evidente durante o Estado Novo, a partir do Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. Os principais acontecimentos do governo Vargas, a criação das leis trabalhistas acompanhadas dos diversos direitos do trabalhador, o regime CLT, além do combate ao comunismo e o apoio do Brasil na Segunda Guerra Mundial, onde o Nordeste foi usado de base para enviar recursos para os aliados na Europa. Além disso, outros dos principais acontecimentos do governo Vargas foram as suas fases desde o primeiro golpe que colocou Vargas no poder, até a sua vitória pelo voto popular e o posterior suicídio, o que encerrou de vez o seu governo. As quatro principais fases foram o governo provisório de 1930 a 1934, governo constitucional de 1934 a 1937, Estado Novo de 1937 a 1945 e segundo governo, de 1951 a 1954. Veremos como elas ocorreram a seguir. Olá, meu nome é Maria Eduarda e eu vou apresentar as fases do governo Vargas. Antes de nos aprofundarmos, vou citar alguns fatos e acontecimentos de cada uma dessas fases.
Entre os principais fatos e acontecimentos do governo provisório, podemos citar o fechamento do Congresso, abolição da Constituição de 1891, substituição de governadores por interventores, Revolução Constitucionalista de 1932 e, finalmente, a Constituição de 1934, que trazia o voto secreto e voto feminino, garantia direitos trabalhistas e defendia nossos recursos naturais. Já entre os fatos e acontecimentos do governo constitucional podemos citar influência das hostilidades internacionais, Aliança Nacional Libertadora, ANL, Ação Integralista Brasileira, AIB. Estado Novo foi uma das mais conturbadas fases, se é que podemos entender algo nesse governo que seja mais ou menos conturbado. Os principais eventos foram o cancelamento das eleições de 1937, e nesse período se instaura a ditadura varguista, Constituição de 1937, a polaca, perseguição política e práticas de tortura são instauradas, Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP, é um dos nomes mais temidos da população. A Consolidação das Leis de Trabalho, CLT, é criada. Agora, a última frase desse conturbado governo foi o denominado segundo governo. Getúlio é eleito pelo Partido Trabalhista Brasileiro, PTB. É criada a Petrobras, atentado na rua de Toneleiro. Militares pressionavam Vargas para a renúncia. O governo Vargas finalmente acaba e o mesmo comete suicídio. Agora que já sabe de alguns fatos, vamos nos aprofundar mais um pouco nas fases em si, com a ajuda das colaboradoras. O governo provisório, como o próprio nome sugere, deveria ter sido uma fase de transição em que Vargas rapidamente organizaria uma Assembleia Constituinte para elaborar uma nova Constituição para o Brasil. Getúlio Vargas, porém, nesse momento, já deu mostras de sua habilidade de se sustentar no poder, pois adiou o quanto foi possível a realização da Constituinte. Nessa fase, Vargas realizou as primeiras medidas de centralização do poder e, assim, dissolveu o Congresso Nacional, por exemplo. A demora de Vargas em realizar eleições e convocar uma constituinte teve impactos em alguns locais do país, como São Paulo, que se rebelou contra o governo em 1932, no que ficou conhecido como Revolução Constitucionalista de 1932. O movimento foi um fracasso, e após sua derrota, Getúlio Vargas atendeu às demandas paulistas, nomeando para o estado um interventor, governador, civil e nascido em São Paulo, além de garantir a realização de uma eleição em 1933 para compor a Constituinte. Dessa Constituinte foi promulgada a Constituição de 1934. A nova Constituição foi considerada bastante moderna para a época e trouxe novidades, como o sufrágio universal feminino, confirmando o que já havia sido estipulado pelo Código Eleitoral de 1932, junto da promulgação da nova Constituição. Vargas foi reeleito indiretamente para ser presidente brasileiro entre 1934 e 1938. Após isso, um novo presidente deveria ser eleito. Nessa fase, a política econômica de Vargas concentrou-se em combater os efeitos da crise de 1929 no Brasil. Para isso, agiu comprando milhares de sacas de café e incendiando-as como forma de valorizar o principal produto da nossa economia. Nas questões trabalhistas, autorizou a criação do Ministério do Trabalho em 1930 e começou a intervir diretamente na atuação dos sindicatos. Na fase constitucional, o governo de Vargas, em teoria, estender-se-ia até 1938, pois o presidente não poderia concorrer à reeleição. No entanto, a política brasileira como um todo, o próprio Vargas, inclusive, caminhava para a radicalização. Assim surgiram grupos que expressavam essa radicalização no nosso país. 1. Ação Integralista Brasileiro, AIB. Grupo de extrema-direita que surgiu em São Paulo em 1932. Esse grupo possuía inspiração no fascismo italiano, expressando valores nacionalistas e até mesmo antissemitistas. Tinha como líder Plínio Salgado. 2. Aliança Libertadora Nacional, ANL.
grupo de orientação comunista que surgiu como frente de luta antifascista no Brasil e converteu-se em um movimento que buscava tomar o poder do país pela via revolucionária. O grande líder desse grupo era Luiz Carlos Prestes. A ANL, inclusive, foi responsável por uma tentativa de tomada de poder aqui no Brasil em 1935. Esse movimento ficou conhecido como Intentona Comunista e foi deflagrado em 3 cidades: Rio de Janeiro, Natal e Recife. Mas foi um completo fracasso. Após a Intentona Comunista, Getúlio Vargas ampliou as medidas centralizadoras e autoritárias, o que resultou no Estado Novo. Essa fase constitucional da era Vargas estendeu-se até novembro de 1937, quando Getúlio Vargas realizou um autogolpe, cancelou a eleição de 1938 e instalou um regime ditatorial no país. O golpe do Estado Novo teve como pretexto a divulgação de um documento falso conhecido como Plano Cohen. Esse documento falava sobre uma conspiração comunista que estava em curso no país. O Estado Novo foi a fase ditatorial da era Vargas e estendeu-se por 8 anos. Nesse período, Vargas reforçou o seu poder, reduziu as liberdades civis e implantou a censura. Também foi o período de intensa propaganda política, e um momento em que Vargas estabeleceu sua política de aproximação das massas. No campo político, Vargas governou a partir de decretos-leis, ou seja, as determinações de Vargas não precisavam de aprovação do Legislativo, pois já possuíam força de lei. O Legislativo, por sua vez, foi suprimido e assim o Congresso e as assembleias estaduais e câmaras municipais foram fechadas. Todos os partidos políticos foram fechados e colocados na ilegalidade. A censura instituída ficou a cargo do Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, responsável por censurar as opiniões contrárias ao governo e produzir a propaganda que ressaltava o regime e o líder. Para fazer a propaganda do governo foi criado o jornal diário na rádio chamado A Hora do Brasil. Durante esse período também se destacou a política trabalhista, destacando-se a criação do salário mínimo, 1940, e consolidação das leis do trabalho, a CLT, em 1943. Os sindicatos passaram para o controle do Estado. A participação brasileira na Segunda Guerra Mundial e o destaque desse projeto político autoritário enfraqueceram o Estado Novo perante a sociedade. Em 1951, Vargas voltou à presidência da República como candidato do Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, dessa vez eleito pelo voto popular. Esse período é comumente denominado Segundo Governo Vargas, ou Governo Democrático de Vargas. O nacional-desenvolvimentismo de Vargas foi a principal característica de seu segundo governo. A defesa dos recursos naturais do país foi a sua principal bandeira, com destaque para a campanha de defesa do petróleo brasileiro, conhecida pelo lema "O petróleo é nosso". Em 1953, para proteger esse recurso e impulsionar a indústria brasileira, Vargas fundou a tão conhecida Petrobras. Essa posição nacionalista de Getúlio, no entanto, não agradou a todos. Alguns setores da sociedade mais ligados ao capital internacional viram com maus olhos as políticas defendidas pelo governo. Dentre esses grupos destaca-se a UDN, que antes havia sido instrumental para o golpe que derrubou o Estado Novo. O governo varguista, que já enfrentava resistência por aqueles que defendiam uma menor intervenção estatal na economia, viu-se ainda mais enfraquecido quando o atentado coloca em risco a vida de Carlos Lacerda, o porta-voz da UDN e um dos principais opositores ao governo. Vargas foi acusado de ser responsável por esse evento, reconhecido como o atentado da Rua Toneleiro. A UDN e as Forças Armadas passaram a pressionar para que Vargas renunciasse, já que um comandante das Forças Armadas estava no atentado com Carlos Lacerda. Mas o presidente recusou-se a renunciar. Com o seu governo desmoronando, Vargas suicida-se no Palácio do Catete em 24 de agosto de 1954.
E, em sua carta de testamento, Getúlio relembra as principais políticas e argumenta que estava sendo atacado por aqueles que viam seus interesses ameaçados. Então foi essa a aula de hoje. Espero que tenham entendido bem o que foi a Era Vargas e como ela influenciou nos dias de hoje. Obrigado pela atenção e até mais.